E esse livro que nós vamos abrir, ele tem assim uma certa um certo receio. As pessoas têm um receio desse livro. Meu pai mesmo, ele dizia para mim assim: cuidado com o Apocalipse, né? Que é um livro complicado e tal. E era muito zelo que ele tinha, que nós devemos ter realmente, porque lá no final do livro tem uma bênção para todo. No início do livro tem uma bênção, e no final do livro tem uma maldição terrível, né? Tem uma reprimenda, uma sentença terrível para aqueles que, por exemplo, acrescentar alguma coisa. Deus vai acrescentar todo o juízo do livro. E aqueles que tirarem alguma coisa do livro, Deus também tira a parte da pessoa da árvore da vida. Estão aqui comigo? Amém? Então, é um livro que nós devemos andar com muito cuidado com ele, para que nós não percamos aquilo que Deus tem para nós. Mas ele é muito fácil de ser interpretado, porque já existem coisas nele que já estão interpretadas pelo próprio livro. Como, por exemplo, o dragão. A Bíblia fala a antiga serpente, Satanás. Quando a Bíblia fala as 7 estrelas e os 7 candeeiros, aí a própria Bíblia já responde que as 7 estrelas são os anjos das igrejas. Os candeeiros são as próprias igrejas. E aí o livro próprio já tem algumas interpretações que ele vai dando. E aquilo que a gente não tem uma base, a gente vai ficando quietinho e vamos passando por ele. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é algo muito forte a respeito da nossa existência na terra e daquilo que está prestes a acontecer com a igreja do Senhor, que a igreja vai ser glorificada. Nós já fomos no plano de Deus, né? Nós já fomos chamados, já fomos conhecidos de Deus, justificados e fomos glorificados, né? Só falta essa glorificação acontecer no nosso físico, mas no nosso espírito nós já estamos vivendo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá bom, gente? Amém? Eu queria que você abrisse comigo Apocalipse capítulo 5, e eu quero ler junto com vocês. Eu vou ler, você me acompanha na leitura. Deixa eu só abrir meu aplicativozinho aqui. E nós vamos ler o capítulo todo e depois a gente vem comentando. Diz assim o verso 1 de Apocalipse: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem mesmo de ler e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono, entre os 4 seres viventes e entre os anciãos, um cordeiro em pé, e parecia como tinha sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Está vendo? Aqui os 7 chifres e os 7 olhos já está aqui interpretado, que são as 7 virtudes do Espírito de Deus sobre a terra. Versículo 7: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Onde é que nós vamos reinar? Na terra. Reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte:
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, fale conosco nessa noite. A tua palavra está aqui, ela é poderosa, e nós queremos, Pai, nos alimentar dessa verdade nessa noite. No nome do teu Filho, nós queremos rejeitar todo ladrão da semente, todo aquele que vem para roubar as verdades que estão aqui, e que nós saiamos daqui, Pai querido, construídos, mais entendidos a respeito do céu, daquilo que está prestes a acontecer, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, e amém. Tá? Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar em alguns versículos nesse capítulo, mas a primeira coisa, quando a gente estuda um capítulo, nós precisamos olhar o texto e o contexto desse capítulo. E no caso de Apocalipse 5, esse capítulo aí tem um foco. E qual é o foco do capítulo 5 de Apocalipse? O foco é justamente o Cordeiro, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. São aqueles que estão mais presentes na cena desse capítulo. É o Cordeiro, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Os anjos aparecem depois lá no capítulo, no versículo 11. Mas quem realmente está aí na cena mesmo são esses 3: Cordeiro, os 24 anciãos e os 4 seres. Então eles são justamente aquilo que nós queremos falar nessa noite, sobre o Cordeiro, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. E o título dessa mensagem, para que a gente possa nos guiar, é o livro e os 7 selos. Esse livro, ele tem 7 selos. E o primeiro versículo que a gente lê, que é Apocalipse 5:1, vai dizer assim: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono. Então existe algo na mão daquele que está sentado no trono, na mão direita. E esse que está sentado no trono é o Pai Celestial, tá bom? Esse que está no trono, que está segurando o livro, é o Pai Celestial, tá? Para que a gente possa entender esse capítulo, primeira coisa, o Pai é que está com o livro na mão. Em segundo lugar, nós estamos vendo aqui um anjo forte. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, quando nós ouvimos isso aqui, irmãos, e nós lemos aqui: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é digno de abrir o livro. Quando a gente pensa em ninguém no céu, isso aqui exclui o Pai, o Espírito Santo, os anjos e todos aqueles que estão nos céus. Mesmo o Pai tendo o mesmo poder que o Filho, e o Espírito Santo também tendo o mesmo poder que Jesus tem, nem o Pai, nem o Espírito Santo estão autorizados para abrir esse livro. E isso aqui também, irmão, não diminui o Pai e nem diminui o Espírito Santo, porque o Filho, ele tem o mesmo poder que o Pai, tem o mesmo poder que o Espírito Santo, né? Isso aqui não torna o Pai e o Espírito Santo menos importantes, mas isso aqui diz respeito a algo muito importante que aconteceu com o Filho e que não aconteceu com o Pai e com o Espírito Santo, né? Então, nem nos céus e nem na terra também nós encontramos ninguém digno de abrir o livro. Aí você vai pensar nos grandes conquistadores, talvez nos santos irmãos, né, do Primeiro Testamento: Abraão, Noé, Moisés, Jó, né, Ló e toda a turma que foram os patriarcas ali, José e os seus irmãos. Ninguém na terra também foi digno de abrir este livro, né? E até a própria igreja do Senhor, com esses santos irmãos, Pedro, Paulo,
né? João, André, os apóstolos, ninguém, irmãos. Ninguém no céu, na terra, foi digno de abrir o livro, né? Agora, por que ninguém podia abrir esse livro? Isso aqui é uma revelação muito forte a respeito do Cordeiro de Deus. Porque este livro é um contrato entre os céus e a terra. O livro que nós estamos lendo aqui, de Apocalipse 5, não é o livro da vida, tá, gente? O livro da vida é outro livro. Este livro aqui, ele é um livro, é um contrato, né, entre os céus e a terra. E agora aqui, que nós vemos que o Pai não pode abrir, o Espírito não pode abrir, o que é que falta no Pai? O que é que falta no Filho? Né, no Espírito Santo, que tem no Filho, né? Agora, isso aqui não significa, por exemplo, que o Pai não pode abrir, o Espírito Santo não pode abrir o livro, e que eles têm menos poder que o Filho. Ninguém podia abrir o livro, porque este livro tem a ver com aquilo que ele é na sua essência. O livro é um contrato, tá bom? Presta atenção, porque nós vamos sair daqui hoje alimentados com essa verdade. E este livro, sendo um contrato, ele está destinado a pessoas específicas. O livro, ele é um contrato, e todo contrato está destinado a pessoas específicas, né? O segredo do livro é este: é aquilo que a gente chama de contrato entre partes, né? Contrato entre partes diz respeito, por exemplo, eu faço um contrato com Joel, né? E esse contrato que eu faço com Joel diz respeito a mim e a ele. Mesmo que você seja mais importante do que eu e Joel, mesmo que você tenha mais recursos do que nós, aquele contrato que foi estabelecido entre a minha pessoa e a pessoa de Joel só pode ser respondido e aberto por mim e por ele. Está entendendo? Né? Quantos estão aqui? Este livro só podia ser aberto pelas pessoas do contrato, né? Então esse livro aqui, ele é um contrato, é um testamento divino. Este livro aqui, por exemplo, ele é a escritura da terra. O livro do capítulo 5 é como se ele fosse a escritura da terra. Você tem a escritura de sua casa, e essa escritura dá a você todo o direito de fazer o que você quiser na sua casa. Da mesma forma, este livro aqui, ele é a escritura da terra. Por isso que Deus tem toda a autoridade, na pessoa do Cordeiro, Deus tem toda a autoridade para fazer o que Ele quer com a terra, porque a terra é dele. A terra pertence a Deus, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, este livro é um contrato entre os céus e a terra. Agora, por que só o Cordeiro pode abrir o livro? Porque o Pai não pode, porque o Espírito Santo não pode. O segredo está no versículo 5 de Apocalipse 5. Diz assim o verso 5: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Olha para você ver. Jesus venceu. Sabe para que ele venceu? Ele não venceu apenas para me salvar e salvar você, mas ele venceu especificamente para quebrar os selos e abrir o livro. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele vence para que este livro que estava selado e que nem ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia quebrar o livro. Agora, com a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, ele se torna habilitado para abrir o livro e quebrar o selo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o elo entre os céus e a terra. Sabe como? Jesus tem 2 naturezas. Ele tem a natureza divina e ele tem a natureza humana. O Pai só tem natureza divina. O Espírito Santo só tem natureza divina. Os anjos só têm a natureza angelical, né? Nós, seres humanos, só temos a natureza humana. Depois que Jesus morreu, aí ele reparte conosco a sua natureza divina. Mas a única pessoa que tem as 2 naturezas, que pode responder tanto pelo céu quanto pela terra, é Jesus. Amém? É ele que tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Aí você vê em Mateus 28, verso... Deixa eu ver aqui. Mateus 28, 18 diz assim:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pegou? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus, ele é digno de abrir esse livro, porque Jesus tem tanta autoridade para abrir o livro nos céus, nas coisas que estão acontecendo lá, e nas coisas que estão acontecendo aqui na terra, né? Então Jesus é o único elo de ligação entre os céus e a terra. O segredo do porquê o Pai não pode abrir, do porquê o Espírito Santo não pode abrir, do porquê os anjos não podem abrir, do porquê Abraão não pode abrir, é porque uns têm a natureza divina, outros têm a natureza angelical, né? Os santos do Primeiro Testamento têm a natureza humana, mas Jesus tem as duas naturezas. Jesus tem a natureza divina e Jesus tem a natureza humana. Por isso ele tem todo o poder para abrir o livro e desatar o selo. Agora, aqui entra uma parte muito importante. Se o livro é um contrato, e se as duas partes precisam estar presentes para que o contrato seja aberto, então quando o cordeiro abre o livro, quando ele quebra o selo, essas duas partes, tanto o cordeiro quanto a outra parte, precisavam estar presentes na abertura do livro. Isso aqui é muito forte. Se você conseguir me acompanhar no raciocínio, você vai compreender quem é que está aqui na abertura deste livro. Versículo 6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Olha, quem está aqui na abertura? O cordeiro, os 4 seres e os 24 anciãos. Aqui não tem anjo nessa abertura, porque os anjos não dizem respeito a esse contrato, mas os 24 anciãos e os 4 seres dizem respeito a esse contrato. Por que os 4 seres? Eu não posso nem explicar agora, mas os 4 seres, eles são a representação da natureza terrena de Jesus. Os 4 seres dizem respeito à natureza humana de Jesus, porque o número 4 diz respeito à terra, né? 4 direções, 4 estações e por aí vai. Então esses 4 seres, eles também representam o sacrifício terreno de Jesus. Novilho, o homem, o leão, a águia. Então estes 4 seres aqui, eles são a representação do sacrifício de Jesus Cristo aqui na terra. Agora, além dos 4 seres, nós temos aqui 24 anciãos. Quem é essa turma? Quem são os 24 anciãos? Por que a gente sabe que esses 24 anciãos aqui não são anjos? Porque no princípio de Apocalipse a gente precisa entender uma coisa. Quando você vê em Apocalipse alguém com coroa, pode saber que ali não é um anjo, porque anjo não vence nada, anjo não venceu, só quem tem coroa é quem vence. Esses 24 anciãos aqui, no capítulo 4, eles estão com coroas, eles inclusive depositam suas coroas aos pés do Cordeiro. Os 24 anciãos, eles dizem respeito às 12 tribos, representada pelos 12 patriarcas, e diz respeito também aos 12 apóstolos do Cordeiro. Eles venceram, tanto as 12 tribos, quanto os 12 apóstolos, eles venceram. Então, é essa parte que está aqui em Apocalipse 5, o versículo 6, junto com o Cordeiro, para que eles possam presenciar a abertura do livro. O que é que isso significa, irmão? Significa que a igreja do Senhor precisa estar presente na abertura dos selos. Sem a igreja presente na abertura dos selos, estes selos não podem ser abertos, porque esse selo, ele diz respeito à nossa redenção. Então, isso diz respeito, irmãos, que nós precisamos estar nos céus para que esses selos sejam abertos. A igreja do Senhor, representada pelos 24 anciãos, deve estar nos céus para que os selos de Deus sejam abertos. Amém, queridos? Esse é o entendimento que nós temos, não é? Então o livro é um contrato entre os céus e a terra, e as duas partes desse contrato têm que estar presentes por lá. Agora, por que é um ancião que fala com João? Tudo isso aqui, irmãos, no livro tem todo sentido, porque é um livro profético. Não é um anjo que chega para João e fala: João, não chore. É um próprio ancião que chega para João e conversa com ele. Por quê? Porque os anjos não estão nessa cena. Os anjos não fazem parte desse momento, desse resgate da terra, né?
Os anciãos, eles fazem parte desse contrato, então eles tinham que estar presentes no contrato. Agora, qual o propósito deste livro? Qual o propósito do livro do capítulo 5? O primeiro propósito dele é redimir a terra, porque a terra está praticamente caída, né? Isaías 24 diz que a terra caiu, a terra cambaleia como bêbado, como rede de dormir. Então, o livro de Apocalipse, essa abertura dele, a primeira coisa que ele vai fazer é restaurar a terra. Ele vai redimir a terra. Claro que a terra vai passar por algumas convulsões no meio dessa redenção, né? Essas convulsões são chamadas de grande tribulação. Então a terra vai ser redimida, a terra vai ser restaurada. Esses vírus que estão sobre a terra, eles vão ser todos queimados. O cordeiro, através dessa abertura dos selos, vai purificar a terra, vai expurgar a terra de todo pecado. Então, em primeiro lugar, o livro, ele significa que ele vai redimir a terra, né? Ele vai redimir a terra. Agora, em segundo lugar, o livro é um livro de prestação de contas. Primeiro, ele redime a terra. Em segundo lugar, o livro, ele é uma prestação de contas, né? E este livro, ele diz respeito, irmãos, a 7.000 anos de história da humanidade. Nós já temos 6.000 anos de história, ainda temos 1 milênio para frente, e este livro, ele conta a história desses 7.000 anos, né? Agora, dentro desse livro, que tem 7 selos, cada selo desse aqui pode representar 1 milênio. Por exemplo, o primeiro milênio, primeiro selo, segundo milênio, segundo selo. E então nós estamos na geração representando o 6º selo, e o 7º selo representa o milênio, né? E outra coisa do livro é que a ira de Deus, ela está sendo acumulada para que ela seja liberada na abertura destes selos. Isso é muito importante, porque eu queria que você prestasse atenção em algo que eu vou te dizer aqui agora. A longanimidade de Deus, ela é boa, mas ela pode se tornar ruim para nós. Por quê? Porque Deus espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Mas se nós não nos arrependemos, se isso não acontece, aí a ira de Deus vai sendo estocada, vai sendo acumulada, ou contra o indivíduo, contra uma comunidade, contra uma nação e contra a terra também. E a ira de Deus, ela está sendo acumulada há 6 milênios, né? Primeiro, aqui em Mateus, queria que você olhasse comigo, que eu não quero deixar só nas minhas palavras. Mateus 23, verso 34, Jesus diz o seguinte, Mateus 23, 34. Por isso, Jesus falando, né? Eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros vocês crucificarão. A outro ainda vocês açoitarão nas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade. Versículo 35, olha só. Para que recaia sobre vocês todo sangue justo derramado sobre a terra. Gente, Jesus está falando que vai recair sobre aquela geração dos judeus todo sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Então, gente, quando Jesus veio, já tinha 4.000 anos de história estocada, né? De juízo de Deus estocado ali. Então, quando Jesus vem, ele fala para os judeus, olha, todo sangue justo que vocês mataram as pessoas, desde Abel até Zacarias, está estocado. O juízo de Deus está acumulado. E aí Jesus zera aquilo ali, na cruz do Calvário. Só que agora nós temos mais 2.000 anos de pecado estocado. Nós temos mais 2.000 anos de pecado acumulado. Sabe por quê? Porque a terra não quer se arrepender. Em Apocalipse, eu sempre cito essa passagem no capítulo 9, verso 20. Depois que acontece, queridos, uma guerra, e nessa guerra morre 1/3 da população da terra. Depois dessa guerra, aí a palavra de Deus diz assim, mas eles não se arrependeram
Depois dessa terrível guerra, a palavra diz assim: eles não se arrependeram, para deixar de adorar os ídolos de pedra e de pau, de madeira, e não deixaram os seus assassinatos, de adorar os demônios. Então a terra não se arrepende. Por isso que Deus está sendo longânimo com a terra, mas essa longanimidade de Deus está se transformando em uma ira acumulada. Deus está acumulando a sua ira sobre a terra. Então nós precisamos aproveitar esse tempo de longanimidade de Deus, e buscar, irmãos, nos arrepender. Em qual área a gente esteja passando por dificuldade, nós precisamos buscar saber: Senhor, nessa área aqui, o que está acontecendo? Né? Há 2 anos atrás nós passamos por aquele período da pandemia. Agora em março, já vai para 3 anos, né, que a gente passou por esse período. E eu tenho certeza, irmãos, que esse período aí foi um girar de chave. Eu sempre falo para os irmãos que esse período foi um girar de chave. Aí daí a pouco, agora em 2022, vem aí essa guerra, Rússia e Ucrânia, que a gente não sabe como ela vai encerrar, né? Parece que está dando uma amenizada, enfim, nós não sabemos, nós não conhecemos esses homens, mas nós percebemos que depois de 2020 uma chave foi girada na terra. Então nós precisamos aproveitar esse período para buscar o Senhor, para saber como é que está o nosso coração diante dele, porque a longanimidade de Deus, se a gente saber aproveitar ela, é maravilhoso. Mas se a gente não aproveitar a misericórdia dele, essa misericórdia, ela pode se transformar em juízo, né? Então, a outra coisa que esse livro é um sinal de completude, porque o 7º selo, ele nos revela o milênio. Quando a gente lê Apocalipse, cada selo aberto traz um juízo. Mas quando o Cordeiro abre o 7º selo, não acontece nada. Não tem juízo algum, tem apenas um silêncio de 30 minutos. Então, quando o Cordeiro abre o 7º selo, ele está revelando que o milênio é chegado. O milênio não tem julgamento, irmão. O milênio vai ser uma era de reino, sem juízo de Deus. Claro que o Cordeiro vai estar reinando no trono com todo poder e glória, mas não tem juízo no 7º selo. Que coisa maravilhosa. Então nós temos aí, irmãos, 6 selos, né, que vão ser abertos muito em breve. E quem precisa estar presente nessa abertura dos selos? O Cordeiro, os 4 seres e os 24 anciãos. E nós, na condição de igreja do Senhor, nós fazemos parte dos 24 anciãos, e nós devemos estar presentes nos céus para que esses selos sejam abertos. Quantos aqui gostariam de estar presente nos céus no arrebatamento da igreja para que esse selo seja aberto? Amém? Né? Nós desejamos isso. Nós sabemos que tem muita gente que nos chamam de escapistas porque não queremos ficar por aqui. Mas olha, eu digo para você que o que vai acontecer com a terra nesse último selo, nessa convulsão final, é algo tão intenso que Jesus disse que a terra nunca passou e nunca mais vai passar por isso. Nunca mais. Então essa convulsão final vai ser para expurgar todo o mal da terra. Mas o Senhor não quer que nós passemos por isso. O Senhor disse: assim como você guardou a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. Jesus está te prometendo: eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa hora de tribulação, ela vai vir sobre todo mundo, para experimentar aqueles que habitam sobre a terra, ou seja, para julgar aqueles que habitam na terra. Mas Deus está falando que Ele vai te livrar da hora da tribulação. Ele não vai te livrar na hora da tribulação, porque se Ele te livrasse na hora da tribulação, Ele tiraria você desse ambiente, te levaria para algum lugar seguro aqui na terra, né? E você estaria seguro aqui na terra, na presença do Senhor. Mas o grego, ele é muito claro quando ele diz que o Senhor nos livrará da hora, do momento, né? Deste momento que vai acontecer, nós estaremos livres dessa hora. Isaías fala assim: vem, povo meu, e esconde no seu quarto, até que passe a calamidade, né? Então nós vamos estar escondidos em Deus quando tudo isso estiver acontecendo, tá? Amém, gente? Outra verdade que a palavra diz, né, que nós devemos vigiar em todo tempo, orando,
vigiar em todo tempo, orando para que possamos escapar de todas essas coisas que devem suceder. Lucas 21:36. Todas essas coisas que devem suceder, vai acontecer. E ele diz, e está em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Nós queremos estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, quando você lê Apocalipse 5 agora, eu creio que você vai ter uma compreensão melhor do que é esse livro, quem são os 24 anciãos, os 4 seres viventes que apontam para o ministério terreno de Jesus na terra, não é? Depois a gente pode falar sobre isso, não é? Então, este livro não é o livro da vida, mas é o livro da história da terra. É a escritura da terra, é o contrato entre a terra e os céus. E nós fazemos parte desse contrato porque nós recebemos o Cordeiro em nosso coração. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Você faz parte desse contrato. O Cordeiro morreu por você. Ele venceu. Ah, Jesus venceu para me salvar. Não, ele venceu para abrir o livro. E nessa abertura de livro, eu e você estamos salvos. Todos aqueles que receberem a Jesus como Salvador, eles fazem parte deste contrato entre céu e terra. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus por esse contrato que Ele tem conosco. Adão quebrou o contrato. Ele entregou o contrato nas mãos de Satanás. Só que o Cordeiro vai lá. Ele morre, ressuscita, entrega a sua vida. Ele vence e toma novamente o livro, e agora o livro está nas mãos do Pai, mas o Cordeiro tem toda a autoridade para quebrar esses selos e para abrir o livro. Amém, querida? Amém. Glória a Deus ou não, gente? Amém. Aleluia. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. No céu, a terra e o mar, adorando o Cordeiro. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
Adoramos a Ti, querido Cordeiro de Deus. Aleluia, nós louvamos a Ti porque o Senhor venceu para abrir o livro e para desatar os selos, porque com Teu sangue o Senhor comprou para Deus povos, tribos, línguas, raça e nação. A Tua palavra diz que o Senhor é digno porque o Senhor foi morto e o Senhor abriu o livro, e nós louvamos a Ti por isso, pelo alto preço que foi pago. E nós queremos, Pai, estar presente neste contrato. Nós fazemos parte desse contrato, e nós queremos Te pedir nesse momento, Senhor, não permita que nós desprezemos este contrato. Não permita, Pai, que nós desprezemos, ó Deus, essa grande dádiva, Pai, de estar presente contigo nos céus. Nos ajude, Pai, a nos apossar dessa verdade. Senhor, nos ajude a também aproveitar esse momento de longanimidade Tua, Pai, esse momento de misericórdia, Senhor. Ó Pai, não permita, ó Deus, que nós, ó Deus, abandonemos essa longanimidade, mas que nós possamos, ó Deus querido, nos arrepender naquilo que precisamos, nas áreas que precisamos abandonar, e nós não temos força para isso, mas o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode, Pai querido, tocar o nosso coração, trazer revelação, trazer entendimento ao nosso coração. Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aleluia. Entenda hoje que o Cordeiro tem um contrato contigo. Aleluia, você faz parte desse contrato, aonde o livro vai ser aberto e nós estaremos juntos com o Cordeiro, porque fazemos parte desse contrato. Amém?